generalizada. É que ele é Senhor, mas ainda não assumiu de forma total esse senhorio. Assim é que está escrito: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Hebreus 1:13. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. É isso aí. Dizer que o Senhor de fato reina atualmente é e será desmerecê-lo. Quem reina atualmente é o príncipe das trevas, é o inimigo quem comanda essa bagunça em que a humanidade se tornou. Mas seus dias estão contados. Isso acaba já. O Deus deste século, segundo aos Coríntios 4:4, está em fim de mandato na terra. Entretanto, seu mandato na mente e na carne de quem ainda não invocou o nome do Senhor Jesus pode acabar ainda hoje, pode acabar agora. A partir do exato momento em que houver a invocação precisa, decidida e consciente no nome do Senhor Jesus, a soberania do inimigo desaparecerá por completo. Jesus e o inimigo não cabem no mesmo espaço. Por isso, quando alguém invoca o nome precioso do Cordeiro de Deus como Salvador, o inimigo arranca de vez. Pode e até consegue, vez por outra, dificultar a vida espiritual daquele remido com a permissão dele, mas jamais o terá de volta. Antes tarde do que nunca, diz a sabedoria popular. De fato, é preferível que seja tarde do que nunca ser. Agora, se esse tarde for ficando tarde demais, pode ocorrer o nunca ser. E nunca ser vai ser o ser de quem daqui partiu, sem incluir o sangue de Jesus em seu viver. De quem ficou brigando consigo mesmo para ver se conseguia convencer a Deus, para ver se conseguia ter justiça tão justa quanto a justiça do Altíssimo. Não existe antes tarde do que nunca para que alguém seja justo diante de Deus. Não existe antes tarde do que nunca para que alguém consiga a salvação através de qualquer coisa que faça. Viver assim é viver sem liberdade, é viver sem independência, é viver em trevas espirituais. Isso, aliás, nem é viver. Liberdade, ainda que tardia. Esse é o dístico na bandeira do estado das Minas Gerais. Era o sonho dos inconfidentes. Era aquilo com que aspirava o mártir da independência, Tiradentes. De certa forma, identifica-se com o lema do antes tarde do que nunca, mas só se mesmo tarde vier a independência. No caso de Tiradentes, por exemplo, ela não veio a tempo. Para ele, ela não serviu. A independência espiritual, a independência no caso da eternidade, essa terá que ser individual. A independência do pai jamais servirá para o filho e vice-versa. Isso é coisa séria, muito séria. Todo ser humano precisa dessa independência. Todos precisavam, mas já muitos não a podem ter. Estão do lado de lá. Resta conquistá-la os que ainda podem fazê-lo, invocando o nome do Senhor Jesus. Sabemos, contudo, que muitos continuarão tentando trapacear com Deus, ou no mínimo, continuarão tentando barganhar com Ele, oferecendo-lhe, em lugar do sangue de Jesus, a guarda de um dia da semana, ou a chama de uma vela acompanhada de orações repetitivas e intermináveis, ou a intenção
de serem fiéis até a morte e de perseverarem até o fim. É esse seu caso, nobre ouvinte? Será esse seu caso? Se você pensa pelo menos parecido com isso, acorde. Você não está lidando com um qualquer. Você está lidando com Deus, o Senhor do universo. Sua questão é com Ele. Seu líder religioso não influirá em nada na hora da prestação de contas, na hora do juízo. Aquele dinheiro que você dá com a intenção de melhorar sua posição na corrida da eternidade, na corrida para a salvação, que tanto fazem você acreditar que exista, consulte seu subconsciente, está empurrando você cada vez mais para baixo. Não há nada de errado com seu dinheiro, e nem com o dinheiro de ninguém, mas há tudo de errado com a intenção com que essas coisas andam sendo feitas. Dê seu grito de independência ou morte, e faça-o enquanto sua última hora não vem. Muitos não descobriram que estavam na última hora desta vida quando, senão, de repente, se viram do lado de lá. Você não vai querer correr esse risco, vai? Você entende perfeitamente quais as implicações e quais as complicações disso? Muito provavelmente não. Os religiosos sempre arranjam uma saída, sempre inventam um dogma novo e conveniente. Vai continuar acreditando neles? A toda hora chega a última hora de alguém. A sua, que beleza, ainda não chegou. Você teria liberdade, porém, para viver tranquilo a hora de agora, se soubesse que a próxima hora seria, ao mesmo tempo, sua última hora? Diziam os antigos romanos que vulnerant omnes ultima necat. Todas as horas ferem, mas a derradeira mata. A máxima é que cada um de nós morre um pouco a cada hora passada e morrerá completamente quando a última chegar. Pessoas já morreram depois de viverem um século e mais. Pessoas já morreram antes mesmo de nascer, ou morreram ainda no ventre da mãe, porque ninguém tem tempo certo para morrer. O tempo de morrer do ser humano sempre o acompanhou. Sendo assim, qualquer tempo, o vosso tempo sempre está pronto, disse o Senhor Jesus, João 7:6. O grito de independência ou morte, no aspecto espiritual e eterno, precisa ser dado antes da última hora. Dê seu grito, que Jesus garante. Se insurja contra o tipo de fé que lhe foi imposto e que exclui Jesus da linha de frente da salvação, dando-lhe um lugar de coadjuvante. Coloque o Senhor Jesus na posição correta em sua vida. Ele veio para salvar, não para ser o ajudante e nem o conselheiro na salvação de pecador algum. A presunção é só apenas mais um pecado na vida de muitos, que ao invés de desistirem de uma vez de si mesmos, teimam em achar que, lutando, terminarão por merecer a salvação, que deixaria de ser um dom gratuito para ser um presente ou um prêmio que seria oferecido a quem merecesse ou a quem conseguisse vencer. A Bíblia, e mais precisamente o Novo Testamento, fala sim de prêmio, mas fala de prêmio para os remidos pela graça, pelo dom gratuito, pelo sangue de Jesus. Remidos que, depois de terem sido remidos, podem e devem correr a carreira proposta para galardões. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Todavia, jamais para a salvação. O Santo Espírito